Nós temos um grupo de estudo que se encontra às segundas-feiras à noite, é um grupo de experimentação e um grupo muito prático, voltado para as pesquisas em corpo, espaço e tecnologia. Surgiu a partir de um curso que eu dei na SP Escola de Teatro, que tinha esse nome, Corpo, Espaço e Tecnologia, o Audiovisual e a Cena. Então, a gente se encontra às segundas-feiras à noite, lá no espaço da Vila Madalena, e o Interfaces para Bailar tem essa característica de pessoas que estão experimentando coisas com tecnologia, seja para cena, seja para instalação. Então, o Nádio fez uma proposta para a gente, que foi brincar com biosensores, né? Quais são as interfaces de biosensores disponíveis hoje no mercado que a gente pode prototipar trabalhos dentro de arte e tecnologia. E aí a gente, enfim, com alguns contatos e algumas pesquisas, a gente conseguiu um kit emprestado. E eu vou falar um pouco desse kit e das questões, assim, como a nossa proposta aqui é mais um workshop hands-on, no sentido de que a gente está pondo a mão na massa, codando com vocês, então acho que eu vou explicar um pouco o kit e explicar quais foram as questões que a gente tem se deparado com esse kit. Então, esse kit chama eHealth. Você compra no site daquele Cooking Hacks. Não é um kit barato, principalmente se você comprar e pagar o imposto brasileiro. Então, você vai gastar aí por volta, dependendo de quantos sensores, né, biosensores desse kit você estiver afim, você vai ter que pagar entre 200 euros ou 400 euros. Né? Isso vai depender do imposto da entrada do país. Então, e ele só vende, enfim, pelo site dessa plataforma, o Cooking Hacks. Basicamente, ele é um shield, né? Eu vou já explicar o que é shield, mas você acopla no Arduino. O Arduino é uma plataforma, é um open hardware, né, uma plataforma aberta, para quem não conhece, que você pode prototipar muitas coisas. Ele tem um microcontrolador, então ele identifica portas com sinais digitais e sinais analógicos, e ele faz pequenos processamentos dentro dele. Então, esse eHealth, ele pode ser acoplado no Arduino, ou ele pode ser acoplado no Raspberry Pi, que já é um microcomputador, é uma iniciativa inglesa de fazer um computador de 25 libras. Né? E aí ele já tem um sistema operacional rodando dentro dele. É um pouquinho diferente do Arduino. Também na área de prototipar, enfim, vários outros projetos, você vai pode acabar escolhendo ele dependendo do que você precisa de processamento do seu projeto. Então, a primeira questão é que a gente acabou utilizando a plataforma Arduino. A gente queria, no caso, pegar os dados desses sensores. E esse shield, o que é o shield? O Arduino, ele tem uma placa, né, mais ou menos padrão. Então, que você tem todas as pinagens. Eu vou mostrar aqui para a câmera, que eu acho que vai ficar talvez mais fácil para quem nunca viu um Arduino. Dá para ver? Não sei. O pessoal vai ligar um pouco a luz aqui para visualizar a placa. Essa aqui é uma placa padrão. Existem menores, existem maiores, vai depender do processamento do seu projeto, né, do que você quer. Essas portas são as portas digitais, tem as portas analógicas também. Né? Então, você usa atuadores e sensores. Então, você pode lidar com motores, que são analógicos, ou você pode lidar com LEDs, né, que são informações digital, e vários tipos de sensores, com uma placa de prototipagem que você pode usar em diversas áreas. E aí, você pode ir colocando shields, que é como se fosse um sanduíche. Você vai acoplando em cima dele, em cima desses pinos, outras placas. E o eHealth é uma placa, eu vou mostrar para vocês, né? Vou mudar um pouco a imagem, só para vocês entenderem o que é esse shield. Ó, esse é o shield. Essa placa que vai em cima do Arduino, então você faz o encontro dos pinos, e a partir desse shield é que você vai ter vários sensores disponíveis. No site, eles permitem você comprar só o shield, né, e comprar separado também cada um dos sensores, ou comprar um kit deluxe completo de sensores, de biosensores. Agora eu vou voltar lá na imagem que mostra quais são os sensores que vêm nesse kit. Então, ali a gente tem uma imagem, né, o eHealth Sensor Shield for Arduino and Raspberry Pi, ou seja, você usa tanto em plataformas Arduino quanto Raspberry, esse shield.
E aí, o que ele tem disponível, que você pode acoplar nesse shield? Você tem Galvanic Skin Response, que no caso vai na pele, e é uma forma de medir, por exemplo, a sudorese. Então, é um sensor específico para isso. Provavelmente ele deve ser uns 40 euros separados, essa é a média de cada um desses, mas aí no kit completo, né, vem todos esses. Aí ali em cima a gente tem o Electrocardiogram Sensor, que a gente vai mostrar aqui, né, na brincadeira com o nossa cobaia, o Nádio. Basicamente é um eletrocardiograma, né, que são essas descargas elétricas em tese da musculatura, né, do coração, cardíaca. Aí ali em cima você está vendo Airflow Sensor, que é um sensor de respiração. Ele fica aqui logo abaixo do nariz, e aí ele consegue medir essa sua sopro, né, sua respiração, vamos dizer assim. Na sequência, a gente tem um acelerômetro. O acelerômetro, ele funciona baseado no giroscópio. Ele sabe o que é o X, o Y e o Z dele, e aí se você se movimenta, ele consegue dizer a velocidade ou mesmo a direção para onde você está indo. Embaixo tem aquele Pulse and Oxygen in Blood Sensor, que é aquele que você põe o dedo, e aí ele vai te dizer a pulsação, né, sua arritmia, né, os seus batimentos cardíacos. E embaixo tem um sensor de temperatura. Tá faltando um aí, não está na imagem, que a gente não usou. Essa daqui é um exemplo de uma placa Arduino. Então, o shield ela vai em cima dela. Eu não vou mostrar o shield agora, porque ele está ali né, codando, então o shield está sendo usado. Mas, basicamente, é esse o modelo de uma placa Arduino. E aí tem as versões brasileiras, né? Tatuino, as versões chinesas, Siduinos. Tá. Peraí que ele trouxe, a gente pode mostrar agora a versão sanduíche, né? Aqui, ó, vou mostrar de lado para vocês terem uma ideia, ó, a placa Arduino embaixo e o shield, que é o vermelho do eHealth, em cima. Consegue visualizar? Tá certo? Aqui, ó, a conexão USB, que vai, né, comunicar com a porta serial do computador. E aqui no shield é que vão conectados os sensores. No caso, aqui temos o sensor para fazer o eletrocardiograma. Eu consegui enquadrar? Ok. E aqui a cinta que é o acelerômetro, espera aí. Também encaixada no shield. Tá, deixa eu... Esse daqui foi o que eu comentei que mede a pulsação. Né? Ele não está ligado agora porque ele tem que estar no shield, né? No caso, a gente vai plugar no shield e aí vai ter uma informação. E agora eu vou mostrar um outro biosensor que vem no kit que não está nessa imagem, que é um mais curioso, porque todos aqueles a gente consegue ter uma resposta em real time, né? Um streaming de dados acontecendo. O que acontece é que existe um outro que é para medir glicemia. Então, o que é necessário para fazer? Assim? É muito comum para quem tem diabetes, está acostumado com isso, né? Que é colher o seu próprio sangue. Aí aqui a gente tem algumas lâminas. Aqui a gente tem algumas lâminas que vêm no kit. E aí aqui a gente tem onde a gente introduz a lâmina para fazer o teste de glicemia. Então, esse aqui, na verdade, você precisa colher o material para poder ter a medida, né? Não é necessariamente o streaming de informações como os outros sensores que a gente estava vendo antes. Né? Esse é o único mais diferente, vamos dizer assim. Aí, o que eu preciso dizer para vocês? Quais foram os desafios de trabalhar com essa plataforma? Acho que eu vou preambular um pouco antes, porque essa não é a única plataforma que existe mais acessível para trabalhar com biosensores.
Essa foi o que a gente teve contato mais fácil, vamos dizer assim. Eu li algumas pesquisas, principalmente nos Estados Unidos, eles usam, acho que outro sistema de microcontrolador, que tem outra arquitetura que eu não sei qual é, que chama FIDITs. Então, quem for ler coisas do Instituto de Engenharia Eletrônica vai acabar, talvez, se deparando com esses outros biosensores. E aí existe toda um desafio por parte do pessoal de computação afetiva, vamos dizer assim, que é como é que você vai modelar esses dados que você retira do corpo. Então, essa plataforma, o eHealth, ela facilita em vários aspectos. Ela já tem uma modelagem, uma pré-modelagem, vamos dizer assim, você tem que limpar ruído, você tem que ter filtro, então ele já tem todo um tratamento em cima desses dados matemáticos, né, que ele está matematizando, enfim, do corpo humano. Mas essa é a única plataforma que a gente encontrou que utiliza Arduino, que é, enfim, a plataforma que a gente mais tem usado dentro de arte e tecnologia hoje para trabalhar. Então, eu não sei, a gente não teve contato com uma outra para Arduino que utilizasse biosensores. Se alguém souber, ia ser legal para ter uma troca. Esse foi uma amiga que ela fez um trabalho e ela emprestou para a gente, disponibilizou aqui. A Paloma Oliveira, provavelmente vocês conhecem, porque algumas vezes ela já veio aqui no Jeep. Então, agradecimentos para ela. E o que acontece é que a gente, como ela é essa versão, tem a versão 2, essa que a gente tem do kit da Paloma, é a versão 1. E a gente encontrou algumas dificuldades. Por exemplo, ela só funciona, esse Shield só funcionou com Arduino Uno ou do Emile9. Ele não funciona com Arduino Leonardo. Então, não sei se vocês já se depararam com o Arduino Uno ou com o Leonardo, existe uma diferença. O Leonardo, ele já é identificado como um teclado no seu computador. Ele tem um jeito diferente na arquitetura dele, que eu não sei explicar agora, assim, tipo, porque eu realmente acabei de migrar do Uno para o Leonardo e estou descobrindo ele. Mas algumas vezes ele não fecha o circuito, ele fecha como se fosse uma tecla. E aí eu não sei, acho que tem uma biblioteca que chama Interruptions, não sei, isso tudo é coisa de tentativa e erro que a gente foi descobrindo, porque o kit não estava funcionando, a gente estava tentando descobrir o que era, até que a gente trocou o Arduino Leonardo que a gente estava usando por um do Emile9 antigo. E talvez seja por conta disso, da forma como ele usa lá essa entrada de dados, a gente ainda não sabe. O Arduino Mega também eu não obtive sucesso utilizando o Arduino Mega, só realmente obtive sucesso nesse do Emile9, que é um Arduino bem antigo, né, de 2009. Bem antigo, né? 2009. Então, essa foi uma das questões que a gente teve. A outra questão é, como a gente teve que baixar a biblioteca, o site deles tem um tutorialzinho da biblioteca que você baixa para poder conseguir dialogar com o eHealth. Aí, só que a versão 1.0 foi feita para o Arduino 1.0. Então, a gente já está usando o quê? A gente já está no Arduino 1.6, o software, né? A IDE, né? A interface de desenvolvimento. Porque o Arduino tem isso, né? Ele é um hardware, mas tem uma interface de desenvolvimento e as duas coisas levam o mesmo nome, então pode ficar confuso aqui na minha conversa. Mas o Paulo deu uma atualizada nas informações que ele precisava para poder usar o Arduino 1.6. Mas caso você não queira dar essa atualizada, tipo uma preguiçosa como eu, que eu estava com pouco tempo, eu sempre mantenho a versão Arduino 1.0, que é a mais antiga, e uma versão mais nova. A mesma coisa para o Processing, eu sempre mantenho uma versão 1.5, uma versão, né, da 2.0, por causa do OpenGL. Então, aqui ele está usando o Processing 2.2? 2.2, então ele também está usando a versão mais nova do Arduino, a versão mais nova do Processing, para fazer o quê? Uma visualização dos dados captados por essa plataforma. O eHealth, ele está plugado no Arduino, e o Arduino está enviando esses dados, fazendo esse stream de dados, pela porta serial. Que é aquela porta de comunicação que o computador tem com os hardwares. Então, com a impressora, com o mouse, teclado, que hoje em dia já é uma porta USB, né? Então, ele imprime os dados direto nessa porta, esses sensores, enfim, através do Arduino, o Arduino imprime direto da porta serial. E aí o Processing vai lá e faz uma leitura desses dados. E o que a gente fez dentro do Processing foi, vamos pegar esses dados e transformar em alguma coisa gráfica. E aí, na hora de transformar uma coisa gráfica, é o seu critério, né? Pode ser o que você quiser. Então, eu acho que a gente pode... A gente fez, acho que foram 3 sketches separadas. Eu também não sei o quanto é claro, quando a gente fala sketch, é como a gente escreve o código. Né? Então, um sketch, quando a gente fala, é um
é um bloco de código que a gente fez. É o jeito de se falar em Process e Arduino. Porque como a gente está falando, a gente está fazendo muito prático, eu não sei também o quanto vocês têm de background. Ninguém falou nada aqui, ninguém se apresentou. Então, acho que até ia ser uma boa, vai, né? Vamos, por favor. Você, meu bem. Boa tarde. Eu sou o Gustavo, eu sou ouvinte do JIP, pretendo prestar prova para o mestrado esse ano. Sou formado em composição, tenho outros estudos de artes, né, por exemplo, na fotografia, mas por mais que eu seja da eletroacústica, da música eletrônica, eu não tenho conhecimento nenhum de programação, nem de usar Arduino. Mas, assim, é claro para você, assim, existe a plataforma Arduino e existe a plataforma Processing, que elas dialogam, ou isso não é claro? Não, tudo bem não, porque às vezes, se for a mesma questão da coleguinha, vamos descobrir aqui. Oi, meu nome é Jaiana, eu estou no segundo ano de Blave agora. Eu fiz um curso de eletrônica, então eu conheço um pouco da plataforma do Arduino e também do Processing. Tranquilo. Tá, então só rapidamente ali para o colega, talvez para alguém que esteja ouvindo a gente, o Arduino é aquilo que eu falei, é um Open Hardware, é o nome que você dá a uma plataforma que você criou com microcontrolador Atmega, inicialmente, pelo menos era um Atmega, um microcontrolador. Então você pode fazer, por exemplo, um robozinho que segue a luz, ele está no escuro, você liga uma lanterna e esse robozinho vai seguindo a luz da lanterna. Então, a documentação é extensa, você tem praticamente biblioteca otimizada para tudo. É uma ferramenta de prototipagem, como ela é código aberto, ela proliferou muito rápido. É um projeto de 2006 que surgiu na Itália e hoje, assim, acho que é uma das coisas mais bem documentadas. Por isso até é difícil encontrar os fidgets, biosensores que as pessoas, enfim, das pesquisas mais antigas que eu conheço de computação afetiva. Já o Processing, ele é mais um software na área gráfica, ele fez muito sucesso com designers, né? Rapidamente você consegue desenhar linhas, círculos, retângulos e gerar interfaces gráficas interativas ou mesmo generativas, e ambos dialogam muito bem, ambos utilizam como base uma interface Java, enfim, que roda numa máquina virtual, então você consegue rodar em Mac, em Linux, em Windows, enfim, é uma promiscuidade digital, isso. Aí ele vai explicar, então, esses sketches, são esses blocos que a gente escreve em Arduino ou em Processing. O outro coleguinha que chegou atrasado, peraí. Meu nome é Luiz, eu sou artista plástico e vou começar doutorado agora em agosto, aqui na Unesp. Desculpa, estava meio assim, sabe? Desculpa. Antropologia e artes visuais. Ó, a galera chegou. Não, só preciso que vocês digam rapidamente enfim, de onde vocês são, o conhecimento de vocês, porque eu estou falando muitos termos técnicos, eu queria saber por onde nivelar, né? Senão a audiência vai ser... Meu nome é Fábio, eu participo do JIP, sou assistente de pesquisa da Ana Malha, sou professor de arte. Pouco conhecimento nessa área. Oi, meu nome é Larissa, eu tenho 17 anos e eu trabalho na escola com o Fábio. E conhecimento no quê? Desconheço. Não, legal. É só para a gente não ficar falando termos como se as pessoas conhecessem, porque entre a gente fica falando, e aí, né, pode ser que não faça sentido. Então, a gente vai mostrar aqui um sketch, e aí, o que é sketch? O que eles estão mostrando, né? Então é isso, sketch é um pedaço de código, a gente vai mostrar o código em Arduino. A gente começa com qual? Porque a gente tem 3 sensores aqui, né, que a gente fez um trabalho com os 3. Um é o de pulsação, aquele que vai no dedo. É um... Peraí. Eu não, prefiro falar. É porque... Concentração de oxigênio no sangue. Precisa pegar na câmera. Então, esse aqui é um dos sensores que a gente tem funcionando. É um pulso oxímetro. Ele vai no dedo,
da pessoa. E ele vai medir pulsação e teor de oxigênio no sangue. Então, como é que eu vou ter que fazer aqui? A primeira coisa, o sketch que a gente estava falando não é nada mais que o código que roda dentro do Arduino. E esse código vai estar pegando a leitura desse sensor a cada 2 vezes por segundo e comunicando pela porta serial. Então, essa daqui é só a parte de aquisição dos dados, que pega o dado do sensor e manda para quem... Só porque tem muita gente aqui que não conhece essa aqui, é a interface que a gente falou de desenvolvimento do código do Arduino. Então, pensem como se fosse, sei lá, um Word que você entra para editar um texto. Então, aqui é onde a gente vai colocar todo o código, porque a placa ela não sabe o que ela tem que fazer. A gente tem que dizer para ela, olha, isso aqui é um sensor, e a gente precisa capturar os dados desse sensor, então eu vou subir o meu código para a placa. É isso que ele fez ali quando ele apertou aquela seta. Então, esse da direita aqui é a interface de desenvolvimento do Arduino, o da esquerda é a interface de desenvolvimento do Processing, que é a parte gráfica. Então, aqui ele está subindo o código para a placa. Isso, aí o Processing vai se comunicar pela porta serial, ele vai conseguir ler, essas informações estão chegando do sensor. E com essas informações eu posso fazer graficamente, né, o que eu quiser, ou até com áudio. O Processing tem muitas possibilidades. Eu vou dar o play aqui, neste código. Vou jogar aqui para o projetor. Tem um coraçãozinho, né? O que aconteceu, que a gente criou, eu criei aqui umas visualizações bem simples. Aí o coraçãozinho está parado. Agora, o Nigel pôs o sensor no dedo. Tá, é só porque eu vou falar um pouco do Processing. O Processing, basicamente, você cria uma área gráfica, e aí, no caso, ele subiu uma imagem. Né? E aí, na hora em que ela detectou a pulsação do Nigel, ele começou a pulsar, a se movimentar com relação a esse sensor. E é isso, é bem simples, né? A partir do momento que você adquirir os dados do biosensor, você poderia fazer o que você quisesse. Isso é uma demonstração das mais simples, né, que eu imaginei fazer. Só um coraçãozinho batendo. Acho que se o Nigel se mexer um pouco, vai dar para ver, talvez, acelerando. Vamos lá, pulando. 1, 2, 1, 2. Polichinelo. Polichinelo. Polichinelo, agachamento. Então, ó, se vocês olharem aqui do lado esquerdo, está printando as informações em números no Processing. Aí agora parou, voltou. Então, ele está escalando o tamanho do coração de acordo com a informação que ele recebe. Então, eu estava comentando que as informações que aparecem em texto ali são apenas para verificação enquanto se desenvolve o programa. Poderia remover isso daqui, é até bom remover, porque consome um pouquinho de tempo de processamento. Mas elas estão aí, então a gente consegue ver a cada vez que o sensor manda as informações para o processing, a gente consegue ver alguns dados aqui que são relevantes para fazer o coraçãozinho bater na tela. Bom, acho que para esse sensor é isso. Ele ainda lê o teor de oxigênio no sangue, então quem quiser ter ideias interessantes do que dá para fazer com isso. Eu não sei se alguém especificamente está interessado em biosensores, além do Nigel. Se alguém quiser experimentar, sentar aqui para colocar o dedinho, não vai doer. Qual foi o seu maior batimento, você sabe? 111? O menor foi o quê? 80? Então, aí ele começa parado, porque ele vai dar a leitura, e você vai esperar um pouco, ele vai começar a medida do seu batimento. 98. Tá nervosa? Do Nádio foi até 114, quando ele estava acelerado, e a menor foi 80. Não precisa correr também, assim, se não quer, só porque ele é a nossa cobaia, assim.
Ah, boa. Esse comentário do Paulo eu vou falar aqui para o pessoal da internet, vou repetir, que é, a gente está lidando aqui com uma visualização de dados no ambiente gráfico. A gente escolheu um coraçãozinho vermelho. Ah, legal, um coraçãozinho vermelho é meio óbvio para o batimento, pulsação e etc. e tal. Mas eu posso muito bem transformar essa informação que está vindo desse sensor de pulsação para uma estrutura física, para uma computação física, uma coisa que é material, que não é num ambiente gráfico virtual. Então, tem um projeto muito interessante, não sei se alguém conhece, que chama Exobuilding. Eu até mandei esse artigo para o Nádio, que é uma estrutura, como se fosse uma tenda, e ela respira junto com você, né, por um sistema de tração. E aí você fica embaixo dela. Então, é uma possibilidade. Então, assim, como qualquer coisa dentro da área de computação, você tem uma entrada de dados, um processamento e uma saída. Então, a gente tem aqui uma entrada num biosensor que a gente poderia dar qualquer outra saída. Tá, eu estou sem internet, se você quiser mostrar aqui. Ah, tá. Então, esses links desses trabalhos a gente pode ir postando no YouTube e vendo ao longo da nossa conversa. Que eu acho que um dos os trabalhos mais comuns que você vê na área de biosensores em arte são né? Neurosensores, mas aqui a gente trouxe, enfim, esse kit que não trabalha com medidas neuro. Olha só, abaixou seu batimento, foi isso? Não tem. Eu estava só comentando ali do sensor, que ele também mede o teor de oxigênio no sangue. Desculpa, como você chama? Da Jaiana estava em 99. Então, eu estava observando que a faixa de um adulto normal é entre 95% a 99% de oxigênio, de saturação no sangue. Algo assim. Eu não tenho especialidade nisso, é só o que eu estava lendo. E é mais ou menos isso. Eu só reparei que o dela estava bastante alto, assim, 99 se chegar em 100 já é problemático. Alguém mais quer ver a sua pulsação? Ou tirar alguma dúvida? Daqui a pouco a gente começa, né? Aqui, aí você coloca o seu dedo aqui, aí eu vou ligar. Não, enfim. Isso aqui a gente está trabalhando na área de experimentação e não na área de saúde, então a gente tem bastante liberdade. Porque eu não sei se esse coração vermelho pulsando ajuda o médico a fazer alguma coisa, né? Tipo, a tomar alguma decisão. Ah, é verdade, eu esqueci de comentar, bem lembrado, Paulo. O eHealth tem um aplicativo para o celular. Então, você consegue conectar esses sensores, enfim, e pegar os dados no seu celular, via Bluetooth. Aí é um shield a mais, enfim, já tem um shield no Arduino, e teria um shield no shield do eHealth, Bluetooth, para poder enviar esses dados sem fio para o seu... Porque essa é uma questão, né? Tipo, aqui a gente está ligado ao computador, aí o computador está ligado no Arduino por cabo USB, aí aqui tem um sensor ligado nela. Então, se a gente quisesse fazer uma experiência de correr aqui, né, provavelmente a gente teria que tirar esse sistema aqui de cabo USB entre o eHealth e o computador para um sistema sem fio. E aí eu acho que tem uma ou duas opções, ou é Bluetooth, ou ele tem módulo Wi-Fi, esse? Sim, enviar via rede. Aí tem outras opções, né, para fazer coisas que não estejam ligadas, portanto, o fio ao computador. Nossa, aceleradíssimo, 112? Tá, agora a gente vai... Enfim, a gente falou que a gente está com 3 sensores do kit, né? Então, a gente tem um que é um acelerômetro. Acho que vamos para o acelerômetro. Vamos para o acelerômetro. Obrigada, meu bem. Não, é só tirar. Ele já para, você morreu ali, ó. Agora vamos colocar o acelerômetro no Nádio. O acelerômetro foi aquilo que eu comentei, né? Ele sabe onde ele está no XYZ, e aí com o seu movimento,
ele consegue calcular esse deslocamento como uma velocidade, né? Então, esse que é o acelerômetro, né? Ele mede uma aceleração, vamos dizer assim, traduzindo num português bem arcaico. No caso, esse sensor que o Health tem, que a gente tem aqui, não é só um acelerômetro, porque ele já interpreta a leitura do acelerômetro como uma posição do corpo. Então, ele tem 5 posições que ele é capaz de ler, que são de pé ou sentado, é a mesma, deitado de costas, deitado de bruços, e as 2 que ele chama de decúbito lateral esquerdo e direito, que seria deitado de lado, sobre o seu lado esquerdo, sobre o seu lado direito. Ele lê essas 5 posições e é capaz de enviar. Aqui, talvez, para o Nigel seja um pouco difícil de ficar deitando, levantando, por causa dos cabos, né? Isso que a gente estava comentando. Pode fazer fora do corpo, eu acho que vai ser mais tranquilo. Tá, a Fernanda, ela deu uma ideia, que como a gente está no escuro para mostrar as coisas com projeção, a gente vai ligar a luz, aí o Nádio vai mostrar para vocês o acelerômetro para a câmera, como coloca ele no corpo, né? No caso, esse acelerômetro específico desse kit Health, que como o Paulo comentou, consegue também saber as posições. E aí depois a gente apaga a luz para mostrar o código e a visualização. Então, ele é uma Smart Band que vai no peito, né? Dá para ver aí na câmera? Tá ok? Tá, agora a gente já pode desligar a luz e a gente vai fazer o teste. Como está muito fio, a gente ligou todos os sensores ao mesmo tempo no Shield, o Nádio vai fazer a demonstração do acelerômetro fora do corpo, né? E aí ele vai mostrar as posições. Dá? Tá, a gente começa então no corpo, qualquer coisa para melhorar a demonstração. Então, vou falar só para o pessoal da internet, o que o Paulo está falando a gente tem um bloco ali que ele desenha em 3D. O Processing tem um ambiente gráfico que você pode fazer sketches, né, rascunhar no espaço 2D ou no espaço 3D. Né, e só informar isso no código, e aí você, enfim. E aí ele está utilizando a posição, aí novamente ali vocês estão vendo o print, né, na porta serial da informação, qual que é a posição, e ele identifica uma posição e o bloco vai para essa posição que ele identifica. Então, vocês estão vendo o Nádio. Deitado de... Peraí. Então, aí na tela, na projeção, vocês estão vendo as 5 posições que ele consegue ler. Né? A primeira que está agora, de pé ou sentado. Aí seria um decúbito lateral esquerdo e um decúbito lateral direito, deitado de costas, deitado de bruços. Assim de costas, assim de bruços. E aí é só uma demonstração, mas o que você pode fazer qualquer coisa que o seu coraçãozinho conseguir imaginar. Se você quiser fazer um robô que deita e levanta e vira junto com você, você pode usar essa leitura, né? Ou qualquer coisa do gênero. Então, e novamente, também pode ser associado com algum mecanismo físico, material, estrutural, vamos dizer assim. Eu estou comentando isso porque a pesquisa do Nádio são mais relacionadas a componentes no espaço mesmo, né? Uma pesquisa mais arquitetônica nesse sentido, né? Então, a gente está pesquisando uma coisa que chama arquitetura adaptativa, né? Tipo, chegar em algum espaço e o espaço se modificar por uma série de parâmetros corpóreos, né? Enfim. Então, dados. Então, a gente está interessado nessas coisas que se modificam por conta da presença do corpo e como esse corpo está, né, atuando naquele momento no espaço. Aí, a gente vai ligar a luz de novo, até porque agora a gente vai ter que colocar o eletrocardiograma no Nádio, e aí a gente estava até fazendo uma piada aqui, porque existem pessoas que a gente às vezes não estava pegando o dado do coração e fala, putz, agora a gente vai descobrir que o Nádio é espelhado, né? O coração dele não é do lado esquerdo. Porque tem gente que tem, às vezes, o coração do lado direito, tem o órgão espelhado. Como é que...
Isso chama dextrocardia. Tem gente que tem todas as vísceras espelhadas também. É fascinante. Esse sensor ele tem 3 eletrodos para colocar no corpo, né? Que é aquilo que ele está mostrando, o vermelho do lado, do lado direito do corpo. É que assim, né? E aí o branco vai do lado esquerdo do corpo e aí o preto vai aqui no abdômen, né? Então é assim que ele consegue medir. É que aqui está com avariado, a gente precisa colocar um monte de fita crepe, não está grudando direito. Agora vamos... Dá para imaginar. Isso aqui, acho que é a visualização de um ECG a mais óbvia que dá para ter. Ah, tá aí. Acho que precisa apagar a luz, por favor. Então, simplesmente lendo os valores que vêm do ECG, vem da placa, e jogando num gráfico, né, ao longo do tempo. São valores de tensão, de voltagem, entre 0 e 5 volts, que ele está medindo ali do peito dele. Claro que no peito os valores não são tão altos, né? A placa converte para uma outra faixa e joga esses valores. Não são, é um sensor só, tá? Essas 3 partes. Na verdade, o que você tem é um eletrodo positivo, um eletrodo negativo e um eletrodo neutro. Isso, quando você quer ter uma leitura de tensão elétrica, você sempre precisa tomar uma diferença, né, de potencial. Você precisa tomar a medida entre 2 pontos. Então é isso que está acontecendo aqui. Você está tomando uma medida aqui, e a outra aqui, e a outra aqui. E aí você consegue indicar um valor de tensão. Uma forma legal de entender tensão, né, diferença de potencial, é você pensar numa cachoeira. Né? Então, a cachoeira, se você está lá no alto da cachoeira, ela tem uma diferença de potencial muito grande com relação à água que está lá embaixo, que está caindo. Então, o que ele está dizendo? Eu tenho, então, uma forma de dizer o cima, né, onde é o potencial mais alto da cachoeira, o potencial mais baixo da cachoeira, só que eu tenho que dizer qual que seria o meu zero dessa cachoeira, qual que seria o meu nível. Então, que seria esse branco, né, que seria esse neutro. Mas pensa nessa diferença de potencial para entender. E aí ele faz um cálculo e ele é um sensor que está te dando uma medida que a gente conhece como eletrocardiograma, que é isso que você vai fazer às vezes que vai fazer academia, para medir o batimento cardíaco. Então, às vezes você... Ainda tem isso, né? Tem atestado médico que você tem que levar na academia. Você sabe o que ele mede? Eu não tenho certeza. Eu acho que é o impulso de marca-passo do coração. Eu acho que é isso que ele mede. Eu acho que é isso também, eletrocardiograma, né? Para saber principalmente arritmia, né, da sístole e da diástole lá, aquele movimento todo. Você consegue ver se você consegue acelerar seu coração, Nádia? Ela não é uma pessoa tão calma. Não, mas vamos ver se a gente consegue modificar a sua sístole e diástole aí. Prende a respiração, Nádia. Tá aprendendo? Ai, meu Deus. Difíceis, né? Tem que fazer meditação e coisas assim para conseguir controlar os movimentos musculares no miocárdio. Essa visualização. Pode ser que essa visualização esteja com um probleminha na escala de tempo, tá? Foi uma coisa que aconteceu de funcionar agora, né? Um pouco antes da palestra. Tinha dado um problema. Eu não vou garantir para vocês que está numa escala
fiel. Isso pode ser melhorado, com certeza daria para ver se fosse refinado isso aí. Eu acho que isso retoma aquilo que eu comentei antes, que uma das questões de trabalhar com computação afetiva é como colher esses dados, né, que mediação é essa que eu estou dando? Eu estou usando um hardware, no caso aqui a gente já tem uma avaria em um pedaço do sensor, né, por isso que a gente está usando a fita crepe. Então, desses dados que eu vou colher, como é que eu vou filtrar o que é ruído, como é que eu vou filtrar o que me interessa de informação, e depois, quando eu for visualizar, que é a parte que me interessa, o que eu vou selecionar para visualizar, se a minha visualização vai ser eficiente para o que eu quero ou não. Né? Então, às vezes, pode ser que essa visualização também não tenha sido a mais eficiente para ver o movimento do coração. Então, aí é toda uma questão, né, que é, enfim, dentro da computação afetiva que as pessoas se deparam. Quais são os modelos matemáticos que eu aplico? Quais são as limitações que a minha plataforma tem? Esse kit a gente pegou emprestado da Paloma, a gente conseguiu fazer funcionar eles, mas o Paulo comentou, a gente não conseguiu fazer funcionar o de sensor de temperatura, então às vezes ele está com defeito, ou a porta que conecta ele no Shield está com defeito, a gente não teve tempo de descobrir onde estava o defeito. O outro era o sensor de respiração, que também não estava dando uma precisão de streaming de dados, então ele estava falhando. Então pode ser que ele esteja rompido, ou com mau contato. Então, enfim, todas essas são as limitações de projeto. Que, enfim, qualquer projeto tem, esses a gente só está apontando especificamente, trabalhando com biosensores. Então, não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, jogar uma conversa fora. Acho que a ideia aqui eu estou como mediador aqui do workshop, a ideia era que a Osana estivesse aqui, mas eu estou aqui junto com o pessoal do Jeep, a Karen está aqui, a Fernanda, Quesada, o Fábio, Gustavo, e a ideia dos workshops, só para ficar um pouco mais claro para quem está assistindo, tanto na internet quanto aqui, é que inicie-se com essa fala que a Lina fez, explicando como funcionam os biosensores, quais são os parâmetros, e em um dado momento, numa segunda parte, a ideia é que a gente consiga pensar juntos em possibilidades de criação e produção artística a partir disso. Então, essa que é a ideia do workshop. E, se tratando de um workshop do projeto de extensão, o Zona de Compensação ele tem esse caráter de se trazer workshops livres e abertos para que, a partir deles, se possam fazer criações artísticas colaborativas, tanto do público que participa do workshop, quanto para os membros também do grupo de extensão e de pesquisa. Eu já posso até, né, pegar um exemplo aqui, porque esse nosso amigo disse que veio da música eletroacústica. Nós não fizemos nenhuma visualização de dados que tivesse áudio, mas isso não significa que a gente não possa fazer isso. Então, a gente pode, né, pegar aí imagina, isso aí já é uma onda, né, você já está mais familiarizado, e transformar isso numa informação sonora, né? Então, vai da limitação do conhecimento também técnico, né? Então, a gente pode usar, o que a gente poderia usar? Por exemplo, o pessoal de eletroacústica aqui gosta muito de Puridata. Então, o Puridata lê Arduino, ele é capaz de ler esse dado do batimento cardíaco do Nádio. E aí você pode tratar esses dados dentro do Puridata de outra forma, ou do Max MSP. Eu desconheço a programação, mas junto com um ator, poeta e um engenheiro, acho que em 2013, ou não sei se foi, não lembro mais, eu escrevi para o Rumos um projeto chamado Torna-te Poema, que era para ser uma instalação quadrifônica, imersiva, interativa. E a interação era para acontecer via esse sensor de batimento. As pessoas iam colocar esse sensor e o conteúdo que ia rolar na instalação ia depender dos batimentos. O projeto não foi aprovado, então a gente não desenvolveu. Então, assim, os nossos pensamentos eles estavam em como exatamente o que você falou já umas 2 vezes, como é que a gente ia interpretar esses dados, né? A princípio a gente ia separar o material
tanto musical quanto o material de poema, né, essa pessoa que estava escrevendo, o colaborador, o Biagio, a gente ia usar poemas dele, e Biagio Pecorelli, ele é ator e poeta. A gente vai pegar alguns poemas dele, e esses poemas eles iam soar nas caixas, também de uma forma tratada, de espaço, usando poética espacial, coisa que é o meu campo. E a música também. Então, de alguma forma, a ideia era que aquilo provocasse as pessoas, e que essa provocação alterasse o batimento dessas pessoas, e que a alteração do batimento provocasse alterações no material da instalação. Então, as pessoas seriam um dos nós da instalação dos pontos, né? Ia ser sei lá, ia fechar um circuito, né? As pessoas iam fechar um circuito nessa instalação. Como eu falei, a gente parou exatamente nessa questão, né? De como interpretar os dados, porque, por exemplo, sei lá, a gente vendo aqui, se os batimentos vão de quanto até quanto? Você falou? 60 a 120. Só que precisa de muita coisa para chegar em 120, né? Mas tipo, não é muito fácil. Tá correndo 100 metros, né? Só porque o pessoal da internet... Eu esqueci o nome agora. Mas, em geral, o nosso batimento cardíaco em repouso vai ficar entre 60 e 110, 120 batidas por minuto. Então, em repouso, qualquer coisa abaixo disso ou acima disso pode indicar um problema. Em atividade, pode chegar até 220 batimentos por minuto. No caso de um atleta olímpico ou uma pessoa jovem, assim, um adolescente, em geral. E com a idade vai diminuindo a capacidade máxima, né, nossa, cardíaca. Ou seja, o máximo de batimentos por minuto que a gente consegue manter. O Nágio aqui, se exercitando, ele chegou a 114, né? O que é a roupa? A professora Rosângela Leotti, ela quer fazer um comentário. A gente está uma edição aqui do teatro para a gente poder ouvir o que ela tem para falar. Mas o que tinha falado? Não, a gente estava falando aqui com relação a esses sensores, eu acho. Será que vocês não conseguem aqui na Unesp comprar um kit desse? Porque a instalação dele é bem interessante, né? Uma retroalimentação afetiva aí do... Então, uma das ideias é a gente fazer uma espécie de brainstorming aqui para pensar em possibilidades de criação que de repente pode ser iniciado aqui, durante esse tempinho que a gente ainda tem do workshop, mas que depois a gente vai criar um grupo para trazer desdobramentos desse a partir disso. Oi? Esse grupo, ele já existe, porque esse workshop ele é a segunda parte de um workshop, né? Porque o que acontece é assim, em setembro do ano passado, a Osana, a Celeste e o Danilo, que trabalham com neurociência, eles deram uma parte teórica do workshop, e aí pensando em teóricos que estão alinhados com essas poéticas baseadas em biosensores. E agora a gente está fazendo então uma parte prática, rememorando esse workshop. Então esse grupo ele já existe. E aí a gente vai incluir vocês também agora, a partir de agora, e pode ser falado novamente, e essas coisas podem ser discutidas dentro do grupo também, que é um grupo no Facebook que vai ficar ativo até quando as pessoas quiserem, entendeu? Tá? Alguém quer falar, gente? Tem perguntas, propostas? É um momento prático? Então tira o áudio daqui. Na verdade, minha pergunta ela está num território ainda do leigo, né, que tenta entender um pouco a questão do Arduino, mais relacionada à questão das aplicabilidades. Da maioria das vezes que eu li ou
ouvi menções relacionadas ao Arduino, sempre mencionam uma série de restrições ou limitações. Mas, no entanto, é um campo bastante explorado, eu vejo que existe um apelo muito grande, mas sempre também existem essas menções de algumas limitações. Eu gostaria de ouvir alguns comentários nesse sentido, até porque, por exemplo, num dos equipamentos que foram testados pelo projeto da Ana Malha, foi aplicado o uso de biosensores, né? Tem 2 jovens pesquisadores que estão trabalhando com o movimento da respiração, o deslocamento do ar produzido pela respiração e a possibilidade de produção de sinais comunicacionais a partir desse sinal, lido, obviamente, por um biosensor aplicado a uma placa de Arduino. Eu queria mais alguns comentários a respeito da eficácia. Bom, falando um pouco sobre o projeto da Ana Malha, ela é uma pesquisadora daqui do GIP, ela está desenvolvendo um projeto de pós-doutoramento. Bom. Vocês não têm notícia? Tá. E está sendo estudado, na verdade, algumas tecnologias que têm um caráter assistivo, uma vez que ela tem severas restrições comunicacionais, ela só se comunica basicamente piscando, no entanto, com um cognitivo totalmente preservado, uma pessoa que tinha uma produção artística e intelectual bastante intensa, e pouco mais depois dos seus 30 e poucos anos, essa pessoa, após um AVC, ela tem todas essas restrições, ela se comunica hoje apenas piscando, o corpo dela está totalmente imóvel. Exatamente. E então era preciso pensar. Agora. Rô, aonde você está, Rô? Ouviram? Até que você está por aqui. Bomba! Onde você está, Rô? Ora, vocês têm a minha imagem? Não. Não, tudo bem. Estamos vendo agora, no monitor. Oi, Rô! Pelo amor de Deus, não pode me ver. Está de óculos. Eu não vejo vocês. Bem gatinha. Eu vou fazer a pergunta e aí talvez depois eu tenha que ser ligada para não dar eco. Mas eu quero, primeira coisa, agradecer muito aí a participação da Alina e do... Ai, meu Deus, o nome dele, caramba. Paulo. A Alina e o Paulo, porque está muito, muito bacana e acho que o trabalho que vocês estão fazendo conecta diretamente com o início desse trabalho relacionado aos biosensores, que foi apresentado pela Osana também no workshop passado, uns outros workshops, creio que 3, e isso, assim, premia cada vez mais os zonas de compensação. Eu sinto que os zonas cada vez cria mais fortaleza com pessoas do nível de vocês aí colaborando. Então, para mim, é uma felicidade muito grande. E esse barulho é um barulho, assim, de felicidade, esse barulho de emergência atrás, sabe? Muita felicidade poder contar com vocês, agradeço muito, e agradeço também ao pessoal do GIP pela organização, vocês têm sido fantásticos, e mais uma vez o Zonas está ocorrendo, assim, comigo à distância, e isso é bem legal, porque assim eu posso ver quão valoroso o GIP é. E, gente, eu tenho uma pergunta que tem a ver com a parte conceitual. Em primeiro lugar, antes de fazer a pergunta, antes que eu esqueça, eu desejo infinitamente que a gente possa realizar algum trabalho, alguma produção mesmo a partir daí, para poder mostrar na próxima exposição do Zonas, o 2.2,
3.0, tá? Então, eu desejo, assim, que se vocês não conseguirem fechar nada por hoje, que vocês convidem outras pessoas também para ir discutindo via internet, lá pelo grupo do workshop, para tentar a gente fortalecer os interesses aí, coloca o pessoal para assistir o que foi dado no workshop, e talvez a gente consiga ter outras adesões, tá? Bom, a minha pergunta é com relação à ideia da computação afetiva. No início da discussão conceitual sobre computação afetiva, o conceito estava muito ligado à ideia de que o computador fosse capaz de sentir, e a inteligência artificial poderia se dar com efeito se o computador pudesse chegar a níveis de percepção, entre aspas, afetivo e contemplação, né, desse tema na relação, no HCI, enfim, né. Hoje, o termo tem sido espalhado para a operação com questões de neurosensoriamento, de biosensoriamento, que é o que vocês têm feito. Minha pergunta vai nesse sentido: vocês entendem que houve uma mudança de concepção, ou que isso é um alargamento mesmo desse conceito? É essa a pergunta. Oi, Rô. Eu vou falar mais, até porque fui eu que trouxe o termo. Tá? Ah, tá. Eu vou fechar o meu som, tá? Tá, eu acho que ela tá me ouvindo, né? Senão ela vai falar alguma coisa. Tá, eu vou responder um pouco mais essa questão, porque fui eu que trouxe o termo computação afetiva, e, na verdade, eu estou muito contaminada pela Raquel Zuanon, porque eu estou fazendo a aula dela de sistemas afetivos interativos. E aí ela tem um desenho na disciplina dela que é muito interessante. A gente começa lendo Spinoza, e aí tem essa questão do afeto. Então, assim, Spinoza, né, se contrapondo ao pensamento de Descartes, ele não tem uma diferenciação entre o que seria corpo ou alma. Ele vê tudo como a mesma substância. Então, o afeto está no corpo. E aí, depois disso, a gente passa para a área de neurociência, com Damasio, em que ele tem um livro famoso, chama Em Busca do Spinoza, em que ele vai buscar esse afeto dentro, né, da neuropesquisa, da neurociência, né, que são esses mapas mentais do corpo. E, na sequência, a gente já pula para estudar os artigos dentro do I3E, que são esses institutos de eletrônica e engenharia, que buscam mapear esse mapa mental do corpo, esses estados do corpo, né? E aí, então, eu estou bem contaminada, né, pelas aulas da Raquel nesse sentido. Então, quando a gente vai falar, quando eu pelo menos uso computação afetiva, eu acho que eu estou já, assim, como é muito recente essa minha relação, né, eu comecei agora em março a lidar com esse termo, acho que eu já estou mais contaminada por esse jeito mais amplo de olhar para a computação afetiva, como uma forma de monitorar, de buscar uma relação que não necessariamente ainda transbordou na inteligência artificial, mas está nessa relação homem-máquina. Como é que eu faço a relação homem-máquina a partir desse mapeamento desse corpo? Então, eu estou nesse lugar de achar que a computação afetiva ela pode ser mais um mapa, né? O Damasio não fala que tem esse mapa mental do corpo, né? Que seria esse afeto, esse sentimento, onde estão os sentimentos. Então, talvez ele seria um sentimento a mais, assim. Mas aí é uma linha extremamente né? Na minha cabeça, penso o que eu quiser. Tem um mapa mental que eu quiser. Então, essa é talvez de um jeito mais descontraído, dilatado, até por conta, enfim, da minha formação, né? Eu vim da área de artes e depois caí na área de tecnologia, né? O Paulo, o background dele é engenharia, então calhou que são caminhos que confluíram de lugares, né, diferentes, e a gente agora está lidando com isso de biosensores. Não sei se eu respondi, mas assim, pelo menos, não sei se o Paulo quer colocar alguma coisa. Então, não sei se alguém mais quer... Com certeza, era aí que eu queria entender um pouco mais qual era a tua relação do ponto de vista teórico. Do ponto de vista tecnológico, eu entendo que o trabalho que vocês estão fazendo é maravilhoso, e
eu queria parabenizar também e agradecer de novo, tá bom? Obrigada. Vou ficar por aqui ainda, qualquer coisa eu pergunto de novo, eu só vou deixar fechado o som para não dar microfonia aí dentro, tá bom? Tá, ok. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui, mostrar um pouco desse trabalho. Fico muito feliz que vocês tenham gostado. Acho que todos nós estamos muito felizes. Respondendo a uma pergunta, desculpa o seu nome, do Fábio, sobre limitações do Arduino. É uma placa, sim, tem sim uma série de limitações. Na verdade, o Arduino tem uma série de modelos. Então, você tem um Arduino, por exemplo, que é o chamado LilyPad, que ele é um aparelhinho, uma plaquinha assim desse tamanho, um pouco maior que uma moeda de R$1, e tem menos capacidades que essas plaquinhas, por exemplo, que a gente usa aqui, mas ele é focado para usar em vestíveis ou em roupas que você queira integrar processamento de dados. Aí você tem o Arduino Uno, Leonardo, e tem até um Arduino Mega, um pouco mais possante. Mas todos têm limitações, sim. A minha opinião é que quando você começar a se deparar com as limitações do Arduino, você vai, eu acho que está pronto para encontrar os outros caminhos, buscar. Existem outras plataformas de computação física que são mais robustas, que são proprietárias, né, não são abertas, como o Arduino, por exemplo, uma se chama BeagleBone, que Beagle é a raça do cachorro mesmo, Bone é o osso, chama BeagleBone. E ela é bem menos limitada. Ela é quase que o computador de um smartphone mediano, assim, que você pode usar com sensores, da mesma forma que um Arduino. Então, sim, há limitações, mas eu acho que quando você começar a esbarrar nelas, você está pronto para ir para outras plataformas, mas menos limitadas. Eu acho que é mais ou menos por aí. Se você tiver alguma limitação, que você tenha um exemplo específico que você queira falar ou tirar alguma dúvida também. Não sei, você tinha alguma coisa específica em mente? Eu acho que eu só vou falar uma coisa para o Fábio, porque ele chegou depois. No início, eu comentei, a gente está usando o eHealth, o Shield, e a gente ficou lá tentando e não funcionava, até que a gente falou assim, poxa, Paulo, tira o Leonardo, o Arduino Leonardo, vamos usar o do A1009. Aí ele falou, não, mas eu acho que os pinos nem encaixam. E aí, quando a gente foi testar, o do A1009 funcionava, o Uno funcionava, e tem a ver com uma forma de que, sei lá, o chip do Uno, sei lá, deve ser um Atmega XYZ, uma arquitetura, e aí mudou uma biblioteca para o Leonardo, que funciona de outra maneira, o sistema de interrupção. E aí ele não funciona, o Leonardo, esse Shield. A gente descobriu por tentativa e erro, né? Então, a gente deparou com uma limitação já fazendo aqui. Mas você falou de algumas coisas, por exemplo, por que de novo eu vou citar, por que a plataforma Arduino? Né? Que eu falei, já vi pesquisas na área de 3E que o pessoal usa o tal do fidgets. Eu nunca me deparei, nunca olhei, nunca vi na minha frente, não conheço documentação. Acho que o Arduino tem uma coisa que é interessante, que não é simplesmente o eletrônico em si, né, o objeto técnico, mas é toda a comunidade que tem dentro dele. É toda a comunidade que documenta, ele é muito bem documentado. Então, assim, facilmente você coloca uma pergunta no fórum, ou você faz uma busca lá, e você já vai encontrar alguém que passou por uma situação muito parecida com a sua. Mesmo o eHealth, quando você vai fazer a pesquisa, o eHealth funciona no Mega, aí tem várias pessoas, olha, comigo não funcionou, comigo funcionou quando eu mudei tal linha de código, comigo funciona assim. Então, assim, as limitações do Arduino acabam compensando muito para a gente estar fazendo trabalhos experimentais, porque a documentação é muito boa. Então, não é que você talvez não encontrasse limitações em qualquer outra arquitetura de microcontrolador. Provavelmente, enfim, é um objeto técnico, ele vai ter suas... Peraí, que tem que você falar aqui. Não, exatamente, eu pensei pelo fato exatamente de ser aberto e ter múltiplas experimentações, né, do uso e das possibilidades de uso dele, exatamente existam vários relatos desses esbarramentos, né, dessas impossibilidades. Ele permite tais coisas, mas talvez não tantas outras, né? Mas o fato de ter uma gama de experiências, justamente pelo fato dele ser aberto, a gente sempre, toda vez que eu me deparo com alguma análise de alguma coisa relacionada, sempre eu ouço a questão das limitações, e eu precisava entender um pouco mais nesse sentido. Eu acho que vocês foram bastante claros. Só quero fazer um comentário sobre os esbarramentos. Assim, trabalhar com tecnologia
programação, hardware, eletrônica, é uma série de esbarramentos, um depois do outro. Você não dá um passo sem descobrir algo de novo, sem aprender algo de novo, sem pesquisar alguma coisa que você não sabia. Agora você citou um trabalho interessante, você falou desse da respiração, né? E é uma coisa super legal de trabalhar com Arduino, porque é extremamente popularizado. E aí tem um outro grupo de pesquisa, que é o Nano, que é da UFRJ, e o Guto Nóbrega, ele montou um robô com uma lanterna chinesa, sabe? Aquela... E aí ele colocava o sensor, sei lá, num ator aqui em São Paulo, o Guto Nóbrega é do Rio, né, da UFRJ. E aí ele colocava um sensor aqui no Paulo, por exemplo, de respiração, e aí esse robozinho lá no Rio de Janeiro respirava. Subia e descia um mecanismo na lanterna chinesa, né? Era muito bonito de ver, assim, esse sistema. Então, ele estava se envolvendo, isso é um recorte que eu trabalho, na verdade, era de telemática, né, nessa coisa de dados, né, tipo assim como a Rô está participando com a gente aqui, né, era uma questão de conseguir controlar alguma coisa lá onde está a Rô, a partir de um biosensor aqui. Então, ele tem uma pesquisa que talvez, por exemplo, se você está trabalhando com isso de respiração, uma pergunta interessante talvez, que sensor que você usou? Né? Qual foi ele usou Arduino, mas eu não sei qual o sensor de respiração. Às vezes ele criou, enfim, com algumas resistências, algum circuito específico para detectar a respiração. Ou encontrou uma smart band que ele conseguia hackear e mandar os dados pelo Arduino. Então, às vezes, isso é uma coisa legal, né? Dentro da comunidade também, aqui na comunidade brasileira das pessoas, provavelmente se eu quisesse fazer alguma coisa com respiração, eu imediatamente conversaria com o Guto para ver as questões técnicas que ele se deparou. E aí vencer elas. Eu lembro que nesse trabalho ele tinha uma solução que eu achava muito inteligente para os sensores que ele colocava junto aos bailarinos. Que ele usou ele criou com neoprene, umas cintas. Então, imagina, o LilyPad que o Paulo falou seria muito bom para usar próximo ao corpo, ele é feito para wearables. Mas naquele momento, a acessibilidade de um LilyPad no Brasil era complicada. Então ele teve que usar provavelmente um Arduino Nano, que é uma versão pequenininha do Arduino, e aí ele teve que criar em caixinhas de acrílico para proteger o circuito, e aí para proteger o bailarino e proteger o circuito, ele criou um sistema de neoprene com velcro que eu achei, assim, barato, ficou bonito, entendeu? Porque, assim, bailarina é uma coisa que o corpo, ele toca muitas partes do chão, do sólido, da parede, do corpo do outro. Então, onde que eu vou esconder agora esse meu circuito? Proteger ele do impacto e proteger o bailarino dele não sofrer também um impacto contra uma placa de cobre, né? Tipo, então, não sei. Também tem isso, assim, essa trocar figurinhas. Então, por exemplo, quando o Nádio convidou, né, para essa proposta, eu lembrava que a Paloma tinha feito esse workshop no SESC, que ela tinha comprado esse kit há um ano e pouco atrás, e aí eu entrei em contato com ela para pegar emprestado, porque eu não teria tempo hábil de comprar o kit, mandar trazer, chegar aqui para testar, enfim. Então, tem isso, tem uma coisa da comunidade forte, assim. Não sei se eu, enfim, respondi suas questões. Testes com a Ana Malha, que eles realizaram, só destacando que isso foi feito por 2 jovens pesquisadores e que eu apenas acompanhei e registrei esse teste que eles realizaram com a Ana Malha, porque eles estavam reproduzindo na verdade eles estavam tentando testar uma hipótese, foi levantada, se eu não me engano, acho que em Israel, alguma coisa assim, algum artigo que foi lido por eles, que falava sobre as pessoas que tinham essa síndrome, que é a síndrome de Lockheed, que se ela tem uma respiração minimamente autônoma, para justamente produzir também um sinal com clareza. E esse teste foi realizado e eles perceberam que sim, existe essa possibilidade, e aí ficou de se aprimorar agora. Bom, é só a título de informação. Auxiliar o processo de comunicação. Assim como ela se comunica piscando, dizendo sim ou não, isso pode também virar outros comandos que auxiliem também o processo comunicacional dela.
É, porque vocês não conhecem a Ana Malha, né? Então, a Ana Malha é uma pesquisadora que ela está aqui como fazendo um pós-doutorado. Ela fez o doutorado inteiro dela nessas condições, né, com a síndrome de Locke, que é a síndrome do encarceramento, e os movimentos dela se resumem ao olho, piscar de olhos e um pouquinho do movimento do queixo. Só isso. Então, ela escreve com o queixo, ela tem um dispositivo especial. E aí, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais assim sobre ela, a gente fez um workshop com ela aqui já foi em, acho que outubro do ano passado. Está lá também na página do Zonas, que chama Ciclo de Interfaces Assistivas. Ela é uma das palestrantes. E ela também participa do GIP, né? Ela é pesquisadora do GIP. Então, às vezes, em algumas situações, ela vem e a gente tem um workshop que está previsto, acho que para setembro, que ela vai participar como palestrante também. Então, isso. E tem um outro pesquisador na Espanha, que é o Efraim Foglia, que a Rosângela também está lá fazendo esse trabalho com ele, estão desenvolvendo um dispositivo para a Ana Malha, uma interface para a Ana Malha, que é essa interface assistiva, entendeu? E é uma parceria entre o GIP e a UB, lá de Barcelona. Não, eu juntamente com o Naiga. Eu e o Naiga somos assistentes, né, desse projeto de pesquisa, e a tentativa é ampliar essas possibilidades de comunicação dela e permitir que, e a grande ambição é que ela volte a produzir arte, mesmo com suas restrições, mas que elas que a partir dessas restrições possam produzir sinais que possam ser potencializados e, de fato, vir a confluir num projeto artístico. Você comentando isso me fez lembrar, não sei se vocês conhecem, no IME tem um professor de matemática que ele tem uma pesquisa em visão computacional só para o movimento dos olhos. Isso é uma pesquisa já bastante avançada, né, no caso. O IME é o Instituto de Matemática, ele está dentro da área da computação. Ai, minha memória está ruim, mas eu tenho no meu e-mail, porque eu fui visitar ele, já tem uns 2, 3 anos, ele já estava com essa pesquisa, que já era mais antiga. E o foco era visão computacional para o movimento dos olhos, ali no Instituto de Matemática e Computação. Acho que vale a pena conversar com ele. Então, o que eu ia falar tinha a ver com aquilo que a gente estava conversando antes, mas, enfim, era só falar um pouquinho dessa coisa do corpo, né? Como, a partir dessas interfaces de biosensores, ele se altera, né? O estado do corpo. E isso eu falo enquanto bailarino, performer, ator, o que quer que seja, que a partir do momento que o nosso corpo tem consciência de que esses biosensores estão conectados, acoplados, a gente gera um outro estado que tem que levar em consideração o fato disso, tanto seja para proteger a estrutura, né, ou seja para conseguir dar uns estímulos e dados que possam ser melhor lidos pela interface, independente das suas limitações. E aí eu fiquei pensando, assim, desde quando surgiu o convite, assim, para interfaces para bailar, eu fiquei pensando em possibilidades de criação dentro disso. E me vieram 2 ideias, assim, que eu queria compartilhar, que eu não sei se são muito loucas. Na verdade, elas aparentemente são simples, que uma delas tem a ver com música, mas até então não tinha nenhum contato que pudesse estar junto da gente dentro disso, que era a possibilidade de manipulação da estrutura ou de criação mesmo, improvisação em tempo real de música a partir desses dados biosensoriais. E aí o que eu pensei foram os dados mesmo do eHealth, se, por exemplo, os batimentos cardíacos poderiam dar pulsação. Eu não sei os termos da música, né, para explicar. E aí eu pensei também que também a miografia também é um biosensor, né? O mio, no caso, que são os dados estímulos musculares. E ele tem uma parametrização que é bem mais sensível, assim, de conseguir dar mais informações de sentido, direção, de eixos, que podem, de repente, ser uma espécie de sintetizador, ou mexer em melodias, ou coisas do tipo. E aí tem uma referência de um trabalho que eu cheguei a ver, o nome dela, aquele
não sei se é só ela, uma cantora, ou é um grupo, Imogen Hip, que ela em parceria com um instituto, com uma organização, eles criaram uma luva, e essa luva, ela conseguia se apropriar dessa luva para sintetizar a própria voz. Ela fazia ecos, reverberações, mexia na melodia, em várias coisas assim, a partir da posição dela no espaço e a partir das movimentações dessa luva. Tá. Então, acho que a gente pode abrir depois para a Rô, que ela queria falar mais algumas coisinhas com relação ao projeto da Ana Amália. Mas só terminando aqui, eu acho que, de repente, a gente pode pensar numa coisa, porque o trabalho dela era mais voltado para o canto. Era a voz dela e a manipulação dessa voz. Mas eu fiquei pensando que se não poderia ser uma estrutura sonora mesmo, e que isso pudesse ser trabalhado, improvisado com o corpo também, ou dançando, ou de outra forma. E pensar um trabalho nesse sentido, mas que a gente construísse também uma poética dentro disso. E a outra possibilidade era, já pensando no e-health, mais especificamente, era numa... Eu não sei direito, porque o e-health, teoricamente, ele é mais voltado para a questão da saúde, né? São os dados de pulsação, oxímetro, pressão, sangue, essas coisas. E aí eu pensei em uma espécie de performance que tivesse a ver com a saúde, mas que também tivesse a ver com memória afetiva, e a partir desses dados. Eu não sei exatamente como queria funcionar, de repente a gente pode conversar para ver o desdobramento disso, mas a princípio eu pensei em uma coisa mais ou menos assim. Por exemplo, voltando para a coisa da saúde, eu pensei numa estrutura que tivesse a ver com esse universo hospitalar ou algo do tipo, uma espécie de maca na vertical, alguma coisa assim, e aí a pessoa chegaria e até então nada seria acoplado a ele. E quando começasse a performance, as pessoas viriam para colocar os biosensores e ele estaria descrevendo tudo que estaria sendo acoplado ao corpo dele. Agora eles estão colocando em mim o eletrocardiograma que vai ler tarará, 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 fazer uma descrição quase que técnica mesmo, e de repente isso criar algum link com alguma coisa relacionada ao afetivo, à memória. Aí, ele vai ler os meus batimentos cardíacos, e eu lembro da Maria Joaquina, que nos meus 14 anos me fazia acelerar os batimentos quando eu era apaixonado, tarará. Sei lá, esse é um exemplo muito besta, mas uma coisa do tipo. E aí trabalhar com uma espécie de projeção audiovisual, de mapping ou similares, que pudesse mostrar tanto os dados biológicos do biosensor, quanto uma espécie de composição visual que estaria fazendo cruzamentos entre esses dados e que tivesse a ver de alguma forma com o que estaria sendo relatado pela pessoa. Foi uma das ideias que me surgiram. E aí a gente pode tocar e ver outras possibilidades também. E eu acho que a Rô quer falar alguma coisa sobre a Ana Amália, e depois a gente volta para isso. Tá bom? Rô, estamos com você. Tá ouvindo? Sim. Primeiro, eu achei super legal a proposta do Nigel. É interessante porque eu estou aqui em Portugal, estou fazendo o meu pós-doutoramento, que se liga exatamente a esse projeto do Interfaces Assistivas, e estou entrando em contato com um grupo que trabalha questões da dança mesmo com tecnologias assistivas. Ainda não tem nada certo, mas pode ser que a gente consiga levar essa ideia e uma coisa um pouco maior até, viu, Nigel? Legal. Mas isso é só, assim, especulação minha. Só explicando com relação à escolha que a gente fez das interfaces e por que é que a gente não está usando tecnologias que já estão prontas, como esses sensoriamentos de retina, a visão computacional. Na verdade, a gente tem usado as bases, né, o que já existe em termos de sensores, a gente está usando, só que o que a gente está fazendo é criar um kit que seja evoluível
pelas pessoas que estiverem usando. Então, na verdade, a gente está fazendo uma espécie de retroengenharia, utilizando interfaces que já foram desenvolvidas em termos de hardware, né, e convencionando esse hardware para operar de maneiras específicas e depois específicas segundo as necessidades de cada pessoa, né? Então, seria uma ideia de uma interface escalonável. O nome disso chama-se Kit Facilita. E ele está sendo desenvolvido, a primeira parte dessa tecnologia foi desenvolvida lá na Espanha pelos nossos parceiros aí de pesquisa, o Efraim Folia, junto com o Jordi Sala. E agora, a segunda parte, a gente está desenvolvendo aqui no Brasil, desculpa, não estou no Brasil, esqueci, aí no Brasil com o Daniel Paz, que pega, então, essa primeira parte do projeto em desenvolvimento e a gente vai começar a aplicar aqui, fazer as testagens e ver para que lado é que a gente pretende evoluir, né? Então, a ideia é fazer algo que qualquer pessoa com um manual na mão, digamos assim, consiga fazer evoluir. E por que isso? Porque o que a gente encontrou em termos de tecnologias assistivas até agora são ou muito rudimentares ou caríssimas, apesar de pouca solução, às vezes, em termos de comunicação. A gente parte do pressuposto que nós estamos fazendo tecnologias assistivas para as artes, isto é, tanto para permitir com que uma pessoa que tenha necessidades especiais, especialmente tetraplegia ou paralisia cerebral, que impeça ela de falar e de se mover, para que ela possa fazer a arte ou até ensinar a arte, como é o caso da Ana Malha, porque ela, na verdade, é nossa pós-doutoranda, faz parte da pesquisa, e o projeto dela, como explicou o Fábio aí, ela vai fazer um processo de arte-educação com pessoas com problemas similares, né? Então, está nesse pé a pesquisa agora. Então, o que eu trago para cá, para Portugal, é, na verdade, buscar o público que tem também esse tipo de problema, também pessoas que não têm esse tipo de problema, e ver como é que cada público opera com interfaces similares, né, ou idênticas. E o que mais que eu tinha para dizer a respeito disso? Bom, eu não lembro, depois eu vou entrar só na hora da finalização, aí vocês, se puderem, me chamam de novo, tá bom? Era só essa observação que eu queria fazer por enquanto. Obrigada. Mas quer falar alguma coisa? ¿Surgió alguna idea? Luisa Hernández. Bueno, primeiro, eu acho uma relação entre o que fala Rosana e o que está fazendo as pessoas, porque tuve uma ideia que é, se uma pessoa tem limitação física, mas ela tem impulsos físicos por dentro, né? E eles estão falando da materialização de los impulsos. Então, acho que as pessoas podem fazer uma escultura. A escultura interna, ou seja, eu estou assim tranquila e empiezo... Y hay modificaciones internas, ellas se pueden materializar. Entonces, estás haciendo la pesquisa de un material, pues, no sé cómo podré hacer para hacer esa traducción del impulso para lo material. Tipo cuando las impresiones 3D, entonces es hacer una cosa quieta, más para poder hacer una escultura. Y también tuve otra idea, que es danzar la palabra. O sea, una persona puede estar también quieta, mas nada está totalmente quieto, sino quieta dentro del mismo espacio, aunque no es posible, pero bueno. Ella puede estar leyendo un poema, tal. Otras personas pueden estar en el espacio que se va a modificar, tipo impulso nervioso y diferentes cosas que ustedes ponen como electrocardiograma. Y él puede también estar danzando en esa especie de superficie movediza. Entonces, acho que puede tener diferentes maneiras de abordagem. É isso.
Muito legal isso. Acredito que todos tenham algumas ideias saídas dessa discussão. E o meu comentário sobre isso é: aprendam a escrever código. Aprendam a escrever código, se vocês puderem. Eu acho que é uma habilidade, não só eu acho, tem muita gente muito interessante que também acha que é uma habilidade que vai ser essencial para as próximas gerações, daqui para o futuro e até para nós mesmos. Você vê as ideias que surgem aqui e que talvez a única limitação que está entre você e a materialização dessa ideia é aprender a lidar com essas tecnologias. E não tem segredo, não tem nenhum mistério. É como aprender um idioma. Você vai estudar, talvez no primeiro ano não faça nenhum sentido, alguma hora dá um estalo e você começa a conseguir desempenhar. Então eu vou sugerir, né? Todo mundo está dando ideias aqui, eu vou dar uma ideia, que a gente pode montar lá no Lilo, e aí eu vou plagiar o título de um amigo meu que ele queria muito dar esse curso, ele não mora mais no Brasil, mas enfim, que era Programação Chata para Artistas Descolados. Então a gente pode fazer um curso específico de programação para artistas lá no espaço. Né? Porque, sei lá, fecha uma turma, comporta até 12. E aí seria, sei lá, um curso, por exemplo, de Processing ou de Arduino, não sei o que vocês preferem, mas aí faz, sei lá, 40 horas. Programação chata para artistas descolados. Quem quer dar mais ideia? Eu achei super legal essa ideia, já está aprovadíssimo por mim. O quê? Vai ter que ter transmissão em tempo real desse curso para a Espanha, para Portugal, para onde a Rô estiver. Mas eu acho que, independente disso, a gente poderia pensar em coisas que a gente possa, antes de cada um aprender a lidar com o código, a gente pode pensar em uma coisa colaborativa que a gente possa construir. Não precisa ser nada muito grandioso, mas que sejam ideias legais. Eu acho que as ideias que surgiram aqui, a gente pode, de repente, ir trabalhando, desenvolvendo elas, independente da gente ir atrás também dessa questão que é super válida de, principalmente artistas que trabalham com a questão da tecnologia, de ir atrás de aprender os códigos, programação e tudo mais. Não sei, alguém mais quer falar alguma coisa? Vocês poderiam citar alguns estudos ou alguma coisa relacionada a alguns mapeamentos de artistas que já estão, de fato, talvez em alguns estágios mais avançados desse tipo de experimentação aqui no Brasil? Porque, inclusive, a gente precisava de fazer algum levantamento nesse sentido. O meu comentário é que os primeiros têm idade para ser nossos avós. Não, então, assim, eu tenho um recorte muito específico, que é muito parecido com a pesquisa minha pesquisa de mestrado, na verdade, é design paramétrico e movimento adaptativo. Então, eu estou usando o ambiente do computador, o ambiente 3D, para simular objetos com engrenagens mecânicas, polia, etc., para criar estruturas que se movem. Então, quando eu fui fazer a aula da Raquel, eu tive que associar a minha pesquisa com biosensores, com a computação afetiva. E daí que veio essa minha pesquisa, que foi para um seminário que eu apresentei, em que eu relacionava a arquitetura adaptativa, né, o movimento de estruturas utilizando dados de biosensores. Então, o que eu fiz foi um levantamento, né, para esse recorte específico, né? Então, esse de artistas que utilizam biosensores. Então, por exemplo, a Tânia Fraga tem uma obra que é uma estrutura pneumática, né, que parece um caracol, que ela se move a partir da leitura de um capacete neural. E é uma artista que mora aqui em São Paulo, né? Então, assim, mas ela tem outros trabalhos, não só trabalhos que tenham estruturas físicas, mas esse foi uma das artistas que eu encontrei. E aí tem vários outros, inclusive gente que não é da arte, mas está numa relação, talvez ali até marginal dentro da área da computação, que foi esse projeto que eu falei do Exobuilding. Ao mesmo tempo que tem um cara que pesquisa na Holanda, um indiano, que só pesquisa espaços responsivos, né, assim, a essas questões de computação afetiva. Então, foi esse o recorte que eu fiz. Mas
Antes, eu acho que o Nádio tinha falado uma coisa que eu queria comentar. O que você tinha falado? Não, o que eu ia dizer é que a primeira etapa desse workshop, que foi no ano passado, ministrada pelo Danilo e pela Osana, ele era todo voltado mais para essa parte teórica. Então, ela fez um estudo, um super levantamento, assim, que o Danilo, a Osana, a Rosângela também vem fazendo com relação a essa questão principalmente da neurociência. E dentro desse workshop da etapa passada, ela fez também um levantamento de vários trabalhos de artistas que se apropriam do uso desses dispositivos de biosensores. Tanto os biosensores neurológicos, né, os capacetes neurais e tudo mais, quanto de músculos e os próprios sensores do eHealth. Eu tenho os slides aqui da apresentação passada, que tem todas essas referências. Então, se vocês quiserem, pode ser uma possibilidade de eu apresentar, ou agora no finalzinho, ou depois do workshop, esse material. Mas aí pode ficar para eu compartilhar também no grupo do workshop, que eu vou acrescentar todos que ainda não estão lá. Mas tem um material bem rico, assim, bem vasto, assim, desde trabalho de cinema expandido, que se apropria dessa ideia do feedback, dos estímulos neurais, para poder dar continuidade à narrativa do cinema, até o exobuilding, enfim, tem vários trabalhos em vários caminhos que se apropriam dos estímulos biosensoriais. Lembrei que eu queria comentar, porque antes você tinha falado sobre essa coisa do artista, da programação, então só também, assim, minha formação é em artes, né, eu fiz ECA, e enfim, eu não sou uma programadora, eu não vivo de programação, não é assim, sei lá, o que eu faço mesmo é eu desenho sistemas multimídia. Isso significa o quê? Significa que eu entendo como as coisas funcionam e como é que eu vou conectar as coisas. Então, eu não sou uma especialista, eu mais entendo um pouco de cada coisa porque eu preciso fazer com que as coisas dialoguem entre si e saber as limitações dela, tipo, né? E acabo me deparando muito com essas questões técnicas. Mas, assim, a minha formação é arte, eu não sou uma programadora profunda, assim, não sou, tipo, o Paulo programa em C, em Open Frameworks, que já são plataformas. Então, assim, quando eu sei ler um código, eu sei ver como ele está estruturado, eu sei desenhar algumas linhas de código para o que eu preciso, coisas muito simples. Mas se a coisa precisa de vamos dizer assim, uma complexidade maior, aí, né, tem as pessoas com quem você tem que contar que são realmente as pessoas que estão ali a vida inteira lidando com isso, né? Não dá para... Então, sei lá, também quando a gente fala assim, seria legal, sei lá, a gente montar um curso de programação chata para artistas descolados, não quer dizer que vocês vão fazer todo o trabalho de vocês, mas vocês vão entender a limitação técnica. Vocês vão entender o limite do trabalho de vocês. Isso é legal. Vocês vão poder conversar com as pessoas, entender o que elas estão falando, né? Lidar com o pessoal de matemática e de engenharia sem ser um bicho de outro planeta. Então, interface para bailar, por exemplo, é bastante curioso, porque tem gente que era músico e aí trabalha agora com videomapping. Tem gente que tem um matemático, né? O meu professor de matemática está no... e aí, assim, às vezes ele fala e eu me perco, eu já não consigo, mas eu falei, volta, né? Explica isso de novo. Tem o pessoal que trabalha com iluminação, então eles falam daqueles protocolos de iluminação entre eles, como se todo mundo estivesse entendendo o que eles estão falando, e não, volta, vocês precisam explicar para a gente o que vocês estão querendo comunicar, porque vocês querem usar Arduino com esse protocolo DMX, mas o que esse DMX faz? Né? Aí tem gente que trabalha muito com internet, né, com desenvolvimento na área de web, tem o Nádio, que dança, tem, quem mais? Tem o Rodrigo, que vocês conhecem, que é aqui do Jeep. Então, são formações muito diferentes. E nem todo mundo está se entendendo. Então, o legal do Interfaces para Bailar é que eles são obrigados a se fazerem entender. Então, por exemplo, eu vim aqui, logo no início, eu perguntei, não, mas eu estou falando Arduino, estou falando como se vocês soubessem o que é. Vocês sabem o que é? Então, eu vou explicar o que é Arduino, porque não faz sentido eu começar... Entendeu? E eu fiz isso porque eu estou acostumada a lidar
com o que chega lá no Interfaces para Bailar, entendeu? A gente foi convidado, a gente tem um curso de 15 horas do módulo 1 de Arduino 1 para o IED, o Instituto Europeu de Design. E eu cheguei lá, a turma tem mais ou menos 20 anos, e eles não sabiam o que era Arduino. Então não adiantava nada eu chegar abrindo, né? Eu tive que mostrar vários exemplos para eles entenderem o que era o Arduino. Então, assim, foram 3 aulas só mostrando slide, mostrando vídeo, né? Tipo, para poder depois começar a plugar o negócio, começar a falar das questões técnicas que eu falei, o cabo USB, aí a gente teve problema, porque o shield não sei o quê, mas aí eles já sabiam o que era shield, eles já sabiam, né, tipo, e aí você vai aprendendo a linguagem, né, do... Isso. Então, é meio Torre de Babel, mas no fim dá certo. Eu queria comentar sobre isso que você estava falando, essa coisa da Torre de Babel, que é uma coisa que toca bastante no trabalho que eu estou fazendo, na tese, né? Que tem essa questão, tipo, de eu ser a que não sabe nada e o Rodrigo que fica lá pesquisando tudo, né? E a gente briga pra caramba por conta de, isso aqui tem que fazer no vídeo, ou isso você faz no Arduino, ou isso você faz sei lá onde, ou isso vai ser interativo, ou isso eu vou ter que pensar antes, né? Então, queria que você comentasse um pouco do mercado, assim, em relação a isso. Como que o artista consegue ter acesso ao desenvolvedor e vice-versa? Tipo, como que rola essa conversa? Porque eu acho muito confusa. Sim. Nossa, agora você tocou em questões, vamos lá. Delicadas. É porque é engraçado, né, você falar isso. Existe um mercado de arte, vamos pensar nisso. Existe um mercado de arte. Esse mercado de arte não está interessado em arte e tecnologia, porque a arte e tecnologia é obsoleta, né? No sentido de que ela tem ali um objeto técnico que ela está questionando, que ela está utilizando. E eu já trabalhei com alguns artistas de arte e tecnologia, que é difícil para eles venderem em galeria, né? Então, você tem o Lucas Bombosi, por exemplo. E aí ele montou um trabalho em 99. Quando a gente foi remontar o trabalho dele em 2010, sei lá, tipo 8, 10 anos depois, a gente teve que fazer tudo do zero, porque não era mais o mesmo sistema operacional, eu não uso Quartz Composer, a gente fez em Puridata. Então, assim, e aí o que acontece é que ele é uma geração de artistas de seus 50 anos. E aí enfim, tem todo tipo de artista. Então, tem artistas de seus 50 anos que são mais aquela pessoa que tem um parceiro que desenvolve. E tem aqueles, tipo a Tânia Fraga, que ela desenvolve, gente, vocês não conhecem a Tânia Fraga? É uma senhorinha de seus 63 anos, que é muito louca. Eu sou uma pessoa reacionária quando eu tô com ela. Eu me sinto assim tão, nossa, como eu sou careta, como eu não entendo nada. É exatamente assim que eu me sinto. E é para acompanhar a linha de raciocínio daquela mulher, gente. É difícil. Para mim, é difícil, né? E assim, que tecnicamente, ok, eu até entendo muito do que ela fala, mas ela tá assim... São anos de pesquisa, eles são camadas e camadas, e às vezes ela fala como se fosse de igual para igual, porque isso é uma coisa muito legal, né, nela, na Tânia, que ela é muito generosa. E não, gata, a gente não tá de igual para igual, eu tenho muito arroz e feijão para comer, para chegar aí e entender o que você está falando. Mas captei a mensagem, vamos ver o que a gente consegue trabalhar. Então, assim, existe esse mercado da arte, existem esses artistas, né, que são essas gerações, né, que consolidaram, né, vamos dizer assim. Então, você tem a Rejane, você tem a Tânia, você tem... ai, meu Deus, a Raquel Kogan, a Leia também, uma geração até de pessoas que trabalham, que são reconhecidas dentro do mercado, que conseguem expor numa galeria. Então, esse é um mercado de arte. Eu não trabalho com mercado de arte, assim, eu mesma, Lina Lopes, como artista, não estou dentro de uma galeria. Eu tenho meu próprio espaço, se eu quiser expor uma obra minha, eu exponho lá. Eu estou muito mais na área experimental, até porque o mercado ele tem algumas demandas. Então, assim, como é que o colecionador vai se interessar pela sua peça? Né? Então, a arte contemporânea é muito mais bem vista numa arte contemporânea em fotografia do que um trabalho, né, de instalação ou de performance, que são coisas, né, que tem ali uma efemeridade muito grande. Mas, fora esse mercado, o mercado de evento, vamos dizer assim, o pessoal que está interessado, principalmente, empresa interessada em prototipar alguma coisa criativa. Então, eu sou mais próximo que eles contratam de um artista. Assim, no sentido de que a Natura quer fazer 3 containers de instalação de biodiversidade e querem fazer isso com projeção, mas quer que as pessoas tenham batimentos cardíacos na projeção. Então, quem que eles vão chamar para desenhar um sistema como esse? Então, na verdade, nem é um mercado, porque não tem tanto cliente assim, não tem tanto assim. Existe
algumas empresas estão se interessando mais. A Fiesp tem aquela fachada de LED. Aí eu faço um sistema de... o festival todo é interativo. Então, eles têm, sei lá, 5 artistas, cada um tem a obra desenvolvida, um fez em Max MSP, o outro fez em Process, o outro fez em OpenFrameworks. Como é que eu pego todos eles para rodar na mesma máquina, por cima transmitir de um lado para o outro da rua? Né? Então, assim, eu desenho uns sistemas assim, entendeu? Tipo, dialogo muito com o artista e dialogo muito com o desenvolvedor. Onde que, sei lá, essas pessoas se encontram? Curiosamente, tem alguns lugares que as pessoas se encontram. Já tivemos mais. O MIS já foi um lugar em que tipo, foi onde eu conheci o Radamés Ajna, que é enfim, um artista, um cara da física que trabalha muito com Arduino. Então, lá a gente montava o Arduino na protoboard, montava do zero. Comprava os componentes na Santa Efigênia e montava a plaquinha. Foi bastante didático para mim, minha primeira relação com o Arduino. Foi bastante didático, eu tenho até hoje guardada lá. Na época que não era também assim, Mercado Livre, o carinha X talvez tenha para comprar. Então, esse foi o momento, mas passou esse momento. Aí, o File tem essa coisa esporádica, né? Eles têm esses workshops, mas, ao mesmo tempo, você não sei o que acontece com o mailing deles, você tem que estar dentro de um círculo específico para poder conseguir se inscrever nos workshops. Porque são poucas vagas, não tem como, e é muito pontual a experiência, uma vez por ano, não tem nada fomentado ao longo do ano para gerar o festival. E aí, os espaços um pouco se fecharam. A Bienal também fechou, naquela Bienal que tinha devolução artificial, o MIS fechou o caráter de arte e tecnologia, aí o FILE tem essa coisa do esporádico, então os SESC são os que mais abrem, então mais abertos à coisa da internet livre, então o Pompeia, ele abriu aquele Hack Labs que o Radamés coordenava, não sei se ainda tem esse projeto, estou por fora, porque o Radamés está na Inglaterra agora. E agora a nova moda é Fab Lab, na verdade, né? Não é nem Hack Lab agora, Hack Lab já era, é Fab Lab. E o Garoa é uma associação de pessoas, que foi fundada inicialmente com pessoas muito ligadas à programação. Então, você tem o cara do Python no Brasil, Luciano Ramalho está lá, entendeu? Então, são pessoas que, de alguma forma, enfim, são muito relacionadas com a tecnologia e é um espaço bem aberto. Mas ele é bem aberto, assim, no sentido de que ele é uma associação, um clube, então as pessoas aparecem, elas se organizam e é autogerido. Então, às vezes, por exemplo, você não vai lá encontrar um curso de 40 horas específico de Arduino, mas você vai encontrar quinta-noite, todo mundo se encontra para meio que um grupo de estudos, meio que uma troca ali de Arduino. Tem a noite do robô, que eu acho que é quarta noite, mas assim, você tem que ser uma pessoa autodidata, ter uma, vamos dizer assim, você tem um outro perfil, você tem um perfil mais engajado, vamos dizer assim, até por conta lá da proposta, né, do Hackerspace, que é isso que é um Hackerspace. Agora, talvez mais institucionalizado, o Lab de Garagem já teve uma experiência de ser um espaço e acabou que ele virou uma loja porque as pessoas se interessaram mais naquele momento por ter uma loja. Hoje eu acho que eles estão voltando com o espaço físico para receber pessoas. Então, além do SESC, se você quiser fazer um curso de Arduino, eu não sei. E tem esses momentos assim, únicos que o IED, né, que é o Instituto Europeu de Design, contrata um professor externo para dar uma semana de um workshop avançado, específico, né, que aí são algumas experiências. O que eu queria mais entender, assim, na verdade, é como que, tipo, um desenvolvedor, qual que é a maior dificuldade que ele tem para conversar com um artista? Porque como o artista não conhece o trabalho dele, de certa forma, e tem dificuldade de entender o que é um Arduino, o que é não sei o quê, né? Então, assim, para vocês, o que seria que o artista está mais deficiente para ter essa troca? Não como o artista sendo aquele que vai fazer o trabalho depois efetivamente, mas se ele estiver contratando um desenvolvedor para, em conjunto, fazer a parte tecnológica da obra. Então, é uma das atribuições profissionais de um desenvolvedor dialogar com pessoas que são leigas em tecnologia. Isso é esperado já de um profissional, que você consiga conversar com ele sem ter a menor ideia do que tem na tecnologia, como funciona. Essa ponte é uma parte dos ossos do ofício. O que eu acho, assim, que eu vejo que pode ser um pouco problemático é disponibilidade. Quantos desenvolvedores estão realmente interessados em investir sua carreira, né, no desenvolvimento de arte e tecnologia ou nessa linha de trabalho mais voltada à arte? Eu acredito que hoje em dia
não são tantos, embora eu sinto que há um crescimento no interesse, há um crescimento grande no interesse na área de games, e eu acho que, por consequência, talvez esse lado da sensibilidade artística, mas, no meu entendimento, a dificuldade é mais relacionada a encontrar desenvolvedores que estejam nesse meio, né? Parece-me que são muito poucos, e parece-me que nós conhecemos quase que o círculo todo, sabe? Né? Eu acho que tem uma outra questão, e aí, assim, talvez seja... talvez eu esteja extrapolando. Não tem a ver com a sua pergunta, mas talvez, porque eu dou muita aula para iniciante. Eu gosto, adoro dar aula para iniciante, mas eu sinto, por exemplo... Primeiro, quem busca os cursos, né? Se você pensar no número de homens e de mulheres que buscam curso, é diferente. Então, eu sinto, não sei, isso pode ser uma coisa meio, não sei. Mas não sei, se alguém aqui também for professor e tiver uma relação, né, com relação à tecnologia que queira compartilhar, mas eu sinto que as meninas são mais tímidas nos cursos, né? Mesmo para fazerem perguntas, para colocarem questões, já tem uma busca, já é mais difícil ter mulher buscando os cursos, e aí quando tem, eu sinto que elas são mais acanhadas. Não sei se é timidez, se é natural, mas no geral eu sinto que tem um retraimento. E não sei, também, isso é uma divagação na minha experiência bem empírica, assim, e às vezes eu até já pensei, eu falei assim, nossa, acho que talvez devia rolar um curso de programação só para as meninas, entendeu? Tipo, eu até estava brincando, eu não sei, acho que com a Amanda eu estava brincando, tipo assim, programação é coisa de menina, né? Porque programação, poucas pessoas sabem, mas a primeira programadora do mundo era uma mulher, né? A Ada Lovelace. Então, ela virou uma programadora, ela é uma grande matemática, porque ela era filha do Lord Byron e a mãe dela morria de medo dela virar boêmia. Que aula de poesia em francês, nada. Contratou os melhores tutores de matemática e ela foi uma grande matemática na época dela. Então, ela fez os primeiros, vamos dizer assim, algoritmos para a máquina do Babbage, né? Então... Tem ali uma coisa também que é com TEAR, né? Agora que eu estou fazendo o curso de tecnologia dos processos têxteis, que são as máquinas, os maquinários que produzem tecido, eu fiquei encantada, eu fiquei assim, ai gente, imagina se a gente faz uma leitura neural e aí produz um tecido jacquard específico. Fiquei pirando, porque o Senai é fantástico, ele tem umas coisas assim, né, incríveis. E aí eu fiquei pensando também, né, muito da programação tem uma relação muito forte com a industrialização, com a produção têxtil, né? E aí eu fiquei, sei lá, será que não tinha como, às vezes, trazer por outros lugares, né, essa parte técnica ligada, enfim, à figura do feminino. Mas também deve ser uma viagem da minha cabeça, não sei também. Um último comentário sobre a questão dos desenvolvedores na arte. Tem muitas pessoas, assim, das pessoas que estão desenvolvendo de forma autônoma arte e tecnologia, com Processing, com Arduino, eu não saberia dizer se é a maioria ou não, mas são muitos que são artistas e aprenderam a lidar com a tecnologia. E eu acho que é menos o inverso também. Não há tantos desenvolvedores que foram para a arte. Então, talvez seja um ponto de atenção. Voltando naquele comentário que eu fiz, aprenda a lidar com o código. Né? Eu vejo muito isso. Muitos artistas que aprenderam a desenvolver e estão fazendo um trabalho excelente hoje. E isso é o último comentário que eu queria fazer. Na verdade, eu preciso ir embora. Agora, que eu estou com outro horário, vou me despedir aqui, deixar um muito obrigado, fiquei muito feliz de participar aqui, espero que vocês tenham gostado e tenhamos a chance de desenvolver, né, as coisas para frente agora em cima disso. Obrigado. Ele vai, mas as coisas ficam, então eu continuo aqui. É que a gente está perdendo um programador para o mercado, né? Tem uma entrevista de emprego com essas grandes corporações, então, né? Tivemos que negociar. Ah, que droga. Então, o pessoal... Está ouvindo? As pessoas estão ouvindo? Está gravando? Todo mundo te ouvindo. Ainda está? Tá. Então, eu queria, agora, para terminar, dizer que sem a Fernanda na coordenação dos Zonas, nada disso estaria acontecendo. Então, agradeço imensamente a Fernanda pela coordenação geral, ao Nigel pela mediação, a Karen pelo suporte aí, quer dizer, por ter me suportado no Skype,
ao Lucas por toda a logística e a todos os jippers que estão aí ajudando de uma ou de outra maneira, tá bom? E que a gente possa se encontrar mais vezes nessa situação aí. Beijão para todo mundo, beijão para a Lina, para o Paulo Buchler. Expliquem para ele o meu problema com nomes, tá bom? E a gente se fala. Tchau para todo mundo, beijo. Tchau. Tem uma questão aqui, porque a bike dele é dobrável e com bateria, né? Carregada. Mas não é para testar, não. Ele está indo embora. Quem sabe numa próxima. Ah, é verdade, olha só, o momento merchan, né, esquecendo, né, das minhas obrigações. Então, não sei se vocês conhecem, existe, a gente falou Fab Lab, mas novamente é um termo que a gente falou, eu nem sei se todo mundo tem esse repertório. O Fab Lab é um laboratório de fabricação digital, inicialmente é o nome de um projeto do MIT, então, né, você tem um computador que ele deixa de ser simplesmente uma ferramenta dentro da área de design da arquitetura, uma ferramenta de representação, e ele passa a ser uma ferramenta de possibilidade de manufatura de coisas. Então, você consegue conectar seu computador a uma impressora 3D, a uma cortadora laser, a uma cortadora CNC, né, que é aquela que corta madeira, né, as chapas de MDF, de compensado. E o Laboratório de Fabricação Digital, Fab Lab, é uma rede internacional, chancelada, né, quem tem esse nome foi chancelado pelo MIT, faz parte da rede, porque tem que ter algumas máquinas. Tem que ter a impressora 3D, tem que ter a cortadora laser, tem que ter a cortadora de vinil e tem que ter a fresadora, né, que é a que recorta chapa de MDF. Em São Paulo, a gente tem o Garagem, que é o primeiro Fab Lab independente. Então, não é ligado a nenhuma instituição, como a USP. A USP tem o seu próprio Fab Lab dentro da arquitetura. Então, ele se mantém por projetos, enfim. E saiu ali de onde era perto do Estadão, na Maria Paula, e saiu de lá e está indo para o Galpão na Barra Funda, dividindo espaço com o pessoal da Oficina Lab, que é uma escola aqui na Barra Funda de marcenaria. Marcenaria mesmo assim, bancada, bem manual. E aí até curioso o Fab Lab entrar, né, com as suas máquinas. Eu sou uma Fabilete, eu faço parte da associação, eu tenho a minha cortadora laser está indo para esse espaço no galpão, e aí a fresadora do Rafa também está levando para o galpão. Então a gente está remontando lá o garagem e está rolando uma campanha no Catarse para arrecadar o que falta da reforma para a instalação elétrica do prédio. É um galpão, enfim, antigo, e ele vai receber todo um maquinário que precisava dar uma reforma no espaço. Então, acho que tem mais 10 dias, e o que aconteceu foi que eu propus para o Eduardo Lopes, que é o diretor do Fab Lab, do Garagem, para a gente fazer uma ocupação lá no Lilo, na Vila Madalena. Então, essa semana, toda noite, nós estamos com palestras relacionando o Laboratório de Fabricação Digital e Educação, produtos e crowdfunding, né, que é essa coisa de levantar dinheiro, seja no Catarse, no Kickstarter, para desenvolver projetos ou produtos. E aí, hoje à noite, nós temos, novamente, depois das 19 horas, o espaço lá na Vila Madalena, ele tem uma área grande, é uma antiga galeria, né, ele tem um salão, tem um bar lá dentro também, um café, então as pessoas meio que já pegam ali uma cerveja, comem alguma coisa, já ficam discutindo. Então, hoje e amanhã à noite, depois das 19 horas, tem ocupação Fab Lab, e sábado pela manhã, umas 11 da manhã, tem uma oficina que chama Robôs Piscantes, que são os robozinhos de papel que o Roberto Stelzer fez, e aí você pode pintar e colocar uns LEDs, enfim, mais voltado para pessoas que tenham crianças. Então, você tem sobrinho, filho, não importa a idade, você pode levar, né, como desculpa para poder montar seu próprio robozinho com LED. Então, fica aí a propaganda. Semana que vem, aí vai fazer, né, já que eu estou fazendo propaganda, semana que vem a gente tem um workshop de drones para você poder construir o seu próprio drone. A gente
desvinculou o kit de construção do workshop, então o workshop ficou R$400. Aí você monta um kit nosso lá, enfim, mas você tem a opção de comprar o kit também, se você quiser, e levar para casa. Só funciona esse drone para quem tem celular Android. Para quem tem iPhone, so sorry. Tudo que eu tenho a dizer. E aí a gente cortou o esqueleto desse drone na nossa cortadora laser, e aí os motores, enfim, os sensores todos, a gente solda e monta lá na plaquinha na hora, e como o pé de jeito tem 5,5, dá para os 6 drones felizes brincarem lá. Então vai ser segunda, terça e quarta à noite, e quinta o dia todo, que é o feriado. Então fica o convite também, caso vocês conheçam alguém que tem interesse, para acontecer esses dias lá. Ótimo, precisando, né? Se minha media manager vai ficar louca. Muito obrigada, gente. Se vocês tiverem mais alguma questão também, podem, enfim, postar no grupo, internet está aí, né? E-mail-me. Tá bom? Obrigada.